Lista pronta, hoje eu vou te falar então do que eu pretendo ler no mês de julho de 2022 aqui no Sujeito Literário. Já vou pedir de largada aqui que vocês deixem nos comentários quais livros vocês pretendem ler para este mês de julho, ou quais vocês já estão lendo. Vamos trocar ideias aí, vamos ver o que tem de leitura que vocês estão fazendo. Daqui a pouco eu também não tive contato, me serve de sugestão. Eu quero pedir também para vocês que são assíduos aqui no Sujeito Literário, que compartilhem o conteúdo, curtam, façam ele chegar a outras pessoas, sabe? Porque é importante que a gente consiga expandir a nossa programação, e para expandir a nossa programação, nossa quantidade de vídeos que nós publicamos aqui, a gente precisa também aumentar em número de inscritos, de pessoas que estão envolvidas nesta causa, que é uma causa que, acredito eu, para todo mundo que cai num canal literário, é comum a todos, que é o fato da gente poder incentivar cada vez mais a leitura, trocar ideias sobre livros e também diferentes conhecimentos a respeito de autores, de tudo que envolve o universo da literatura. E é para isso que eu quero falar de uma estratégia também para vocês que eu tenho feito desde junho, que para além das metas, eu vou falar aqui da minha meta tem 3 livros que eu pretendo ler neste mês e finalizar estas leituras este mês. Mas eu estabeleci uma estratégia de distribuir livros de contos, crônicas, poesias por locais da minha casa onde eu circulo, seja para executar trabalho em home office, seja para que eu possa estar ali administrando alguma situação que eu preciso resolver da casa mesmo, fazendo contas e tal, tem minha escrivaninha, né? Ou mesmo na cabeceira da cama, onde eu tenho deixado alguns livros ali. Por que estratégico? Porque tem dias que a gente não consegue ler nada daqueles livros que estão ali na meta. Mas para não passar em branco, ou para não passar mais de um dia em branco, eu acabo tendo esses livrinhos ali, e aí eu levo a mão, pego e leio, nem que seja um conto, uma crônica, um poema. Assim eu finalizei, por exemplo, a leitura do livro A Antologia Poética do Mário Quintana, que eu falei para vocês no outro vídeo que saiu aqui no canal recentemente. E assim eu tenho começado a leitura de contos do horror do século XIX, selecionados pelo Alberto Mangel, autor que eu li O Leitor como Metáfora, gostei muito e vi o quanto ele é conhecedor de diferentes gêneros literários, o quanto ele pode acrescentar para que a gente conheça mais outros autores, inclusive. E aqui não é diferente disso. É um livro muito legal, porque antes de cada conto a gente tem uma forma dele de expressar aqui o contexto da época, como que foi construído esse texto, quem é o autor deste texto. Então são contos que antes dos contos em si, eles vêm problematizados, eles vêm contextualizados, pormenorizados pelo Alberto Mangel, e isso é muito legal. Aí depois que ele fala, não sei se vai dar para ver aí, ele encerra aqui e aí começa então o texto em si. E o que eu achei legal aqui também, eu fui conhecendo novos autores, como o Jacobs, que eu não sabia quem era esse autor, e ele escreve A Mão do Macaco. E esse texto escrito por ele, que aqui diz que é o conto mais antologiado da literatura de horror em todos os tempos, ele é muito interessante, e não é aquele terror psicológico, né? Eu acho que tem que saber classificar diferentemente também o que é o horror, o horror do século XIX, os contos de horror, e o que é esse terror psicológico mais moderno. Eu não sou especialista nisso, nem vou ousar falar para vocês essas diferenciações. Se tiver alguém ouvindo aí que possa acrescentar nessa discussão, fica à vontade para fazer um comentário. Mas o que eu posso dizer é que não são textos que, embora sejam de horror, eles não vão te causar uma situação de medo extremo que tu não vai conseguir fechar o livro, botar de lado, por isso que está ali na cabeceira da cama, e dormir tranquilamente. Mais do que isso, eu adaptei um pouquinho, dei algumas modificadas aqui, depois que eu li, para contar para o meu filho. Meu filho tem 6 anos, quem acompanha todos os vídeos do canal já conhece, é o Luquinhas, né? O Luquinhas ouviu a história, gostou bastante, depois ele recontou a história para mim, com algumas modificações que ele mesmo fez, e assim vai. Então os contos servem para muitas coisas, né? Serve para interagir com o nosso filho, serve para interagir com outras pessoas. E eu tô na página 76, se não me engano, isso mesmo aqui, ó. Página 76, já li uns 3 ou 4, uns eu gostei mais, outros nem tanto, mas está valendo muito a leitura e fica uma estratégia aí, então, para vocês também que pensam às vezes, mas eu não tenho, às vezes chega de noite, eu quero ler e o sono bate. Aqui é uma possibilidade
para que tu não fique sem ler nada. Outro livro que eu tenho lido nessa mesma pegada aqui dos contos de horror do século XIX é o livro de crônicas do Luiz Fernando Veríssimo, que se chama Em Algum Lugar do Paraíso. Então ele fica junto ali, os dois estão ali na cabeceira da minha cama. Quando eu quero ler algo ainda menor do que um conto, porque eu estou realmente cansado, mas eu preciso, eu quero ler, sabe? Eu quero ter uma dose literária antes de dormir, aí eu recorro ao Luiz Fernando Veríssimo, crônicas bem curtinhas, 1, 2 páginas aqui, e aí a gente lê aquilo ali, daqui a pouco lê mais uma, ou né, lê 2, 3 e vai dormir tranquilo com um sorrisinho no canto do lábio. Então, assim, ó, muito legal, estou me divertindo bastante aqui com esse livro do Luiz Fernando Veríssimo. Mas eles não estão na minha meta para serem finalizados neste mês de julho de 2022. Os que estão aqui e eu vou falar de cada um deles. O primeiro que eu quero te falar é o livro que está neste vídeo, que eu vou deixar o link aqui para vocês clicarem e acessarem ele na íntegra, que é o livro do Hector Abad, A Ausência que Seremos. O escritor Hector Abad é filho do sanitarista, o falecido Abad Gomes. E aí a gente tem aqui, eu não sei se dá para classificar, como classificar aqui, se seria uma biografia, algo assim, mas é um romance também, que eu sei que virou filme em 2020 e eu não vi porque eu queria ler. E esse vídeo que eu estou falando para vocês, que eu tenho aqui no canal, que eu quero que vocês assistam, é o vídeo onde eu falo das 12 leituras que eu quero fazer no ano de 2022. Dentre elas eu escolhi A Ausência que Seremos, do Hector Abad, justamente porque eu queria ler primeiro o livro para depois assistir o filme. E por enquanto eu não fiz nenhuma das duas coisas. Então farei isto agora no mês de julho. Vou ler o livro que fala da história desse sanitarista colombiano, um defensor dos direitos humanos, alguém que colocou a sua vida em uma causa tão nobre que é a saúde pública, a defesa do interesse comum. Bom, então aqui a gente tem um livro que também pode ser considerado um livro de memórias. E eu acho que um livro de memórias que vai permitir certamente alguns elogios por parte do autor ao seu pai e vai ter ali certamente uma carga emocional bastante forte, mas que nos permite vivenciar, experienciar essa discussão que ainda é presente hoje, né? Do que é interesse público, o que é interesse privado, como que as questões coletivas e humanas têm que estar acima do lucro e de outros interesses que a gente sabe que tem tomado conta do espectro não só das nossas questões aqui no Brasil, mas, por exemplo, de experiências de outros países da América Latina, como é o caso da Colômbia. Eu me interesso muito por questões que envolvem os países vizinhos aqui do nosso, porque elas dizem muito a respeito de nós também. Nos dizem coisas que muitas vezes nós não estamos dispostos a ouvir e a compreender por outros meios que não sejam a literatura. Lerei A Ausência que Seremos, trarei para vocês aqui em formato de resenha. E um outro livro que eu tenho para ler como meta para este mês de julho de 2022 é este aqui, o livro Enquanto a Noite Não Chega, de Josué Guimarães. Um livro que eu já queria ler há mais tempo, que estava ali na minha meta, mas que eu acabava sempre deixando para depois. Eu não tive contato ainda com este autor, vai ser a primeira vez que eu vou ter o contato com algum livro dele. E a premissa é muito interessante mesmo. Talvez vocês que estejam vendo o vídeo aí já até tenham lido esta obra, uma obra bem curtinha, uma obra clássica, conhecida já, do século XX, né? Tem 95, 96 páginas, né? Então eu acho que dá pra gente, a partir de livros mais curtos também, conseguir dar um ritmo melhor para as leituras dos livros mais extensos, né? Então ele vai dando um fôlego nas leituras. Eu não sei se vai ser o primeiro que eu vou ler no mês, ou se ele vai intercalar uma das outras duas leituras mais extensas, mas o que acontece aqui? A gente tem uma história cuja premissa é de que se passa toda a narrativa em torno de 3 personagens. Então a gente tem um casal de idosos e tem também um coveiro de uma cidade abandonada. Este coveiro já cavou as covas para enterrar esse casal de idosos, porque ele está só esperando estas 2 pessoas morrerem para que ele possa, enfim, ir embora de lá, que ele também não quer mais viver lá. São os últimos sobreviventes habitantes deste espaço, dessa cidade abandonada. Quando eu tive contato com essa singela sinopse do livro, eu fiquei pensando o que esta ideia, né, o que esta premissa pode nos trazer em termos de magia, em termos de encanto, de reflexão a respeito do que a literatura pode nos proporcionar. E algo me diz que tem aqui um livro que tem tudo para me agradar e me agradar muito, porque vai refletir certamente sobre a vida, sobre a morte, sobre o tempo,
sobre a relação que nós temos, inclusive, com o fato de que vamos envelhecer, né? Todos nós, e se tivermos este privilégio, chegaremos a uma idade mais avançada. E também já fica aqui também essa saudação especial e esse intuito que eu tenho de que chegue a todas as pessoas já da chamada terceira idade um grande e fraterno abraço, porque temos muito e muito a aprender com vocês. Então essa é uma das leituras que eu farei certamente no mês de julho e retornará ao canal em formato de resenha. E um outro livro que eu vou ler também, chegado até aqui na parceria com uma editora, que é na parceria com a editora Vestígio, é esse livro com um título bastante extenso. Trabalho, uma história de como utilizamos o nosso tempo da Idade da Pedra à Era dos Robôs, do James Sussman. Vou ler este livro, vou trazer em formato de resenha, vou ler ele com calma, é um livro já mais extenso aqui também, 348 páginas, não é? Não chega a ser um calhamaço, mas pela temática não deve ser uma leitura que eu vá ler em menos de uma semana e meia, talvez até 2. Então eu resolvi baixar um pouco a quantidade de livros que eu vou ler e focar mais na questão de dar conta dos que eu já estou me propondo, né? Claro, mantendo aquela minha lógica ali de algumas outras leituras paralelas que não tem prazo, não tem meta para serem finalizados em um mês. Aqui nesse livro, o que a gente tem aqui como apresentação e sinopse que eu vou trazer para vocês? Diz que o trabalho define quem somos e determina nosso status e nos dita como, onde e com quem passamos a maior parte do nosso tempo. Faz a mediação da nossa autoavaliação e molda os nossos valores. Mas nós somos tão intimamente conectados ao trabalho quanto pensamos? Nossos ancestrais, na Idade da Pedra, também viviam para trabalhar e trabalhavam para viver? E como seria um mundo no qual o trabalho tivesse um papel menos importante? Olha as questões que são levantadas aqui nesse livro, se não são interessantes. Sussman, o autor do livro, demonstra como nossa cultura do trabalho tem raízes na Revolução Agrícola, ocorrida há 10 mil anos, e como, desde então, nossas relações uns com os outros e com nossos ambientes, e até mesmo com nossa percepção de passagem do tempo, não têm mais sido as mesmas. Argumentando que estamos atualmente em um ponto de transformação similar na história, Sussman demonstra como a automação pode revolucionar nossa relação com o trabalho e, dessa forma, abrir as portas para um futuro mais sustentável e igualitário, para o mundo e para nós mesmos. Então então vamos ver o que o Sussman propõe aqui, qual é a ideia dele. Não sei se eu vou concordar, não sei se eu vou achar o livro bom ou ruim, vou ler e depois eu vou trazer para vocês em formato de resenha o que eu achei desse livro. Uma coisa que eu vi já antes de começar a ler é que ele permite uma dinâmica de leitura bastante interessante, tá? Porque os capítulos são curtos, então a gente tem essa possibilidade. Eu acho que a luz vai ficar estourada, aí vocês não vão conseguir ver certinho, mas assim, a gente tem a parte 1 no começo, depois a gente tem a parte 2, o ambiente que tudo provê, a 3 é labutando na lavoura, a 4 é criaturas da cidade, depois a conclusão, as notas e os agradecimentos. Então perpassa um vasto espaço de tempo aqui, e é bastante audaciosa a proposta do James Sussman. Vamos ver o que vai rolar dessa leitura, depois eu trago em formato de resenha para a gente conversar aqui no canal. Então é isso, pessoal, essas são as leituras que eu pretendo fazer neste mês de julho de 2022, e fica o convite também para que vocês possam trocar algumas ideias comigo, para que vocês me digam o que vocês já leram daqui ou pretendem ler, quais as ideias que vocês têm em relação às leituras que eu estou fazendo, se vocês acham que são válidas, que não são, o que interessa realmente para vocês aqui desses livros que eu tenho trazido para o canal. Acho que é interessante vocês me darem esse feedback também, e que vocês possam aí falar das pretensões literárias de vocês. Isso para mim também é muito legal, porque daí eu extraio algumas das boas dicas de livros que eu acabo colocando ali na minha lista imensa, essa lista que você sabe muito bem como é que é, ela não acaba nunca, mas que mais pra frente eu posso vir a ler também e até mesmo resenhar aqui e conversar mais com vocês. Um grande abraço, até a próxima, tchau, tchau.